Então, falando vou começar de novo, né, do comecinho. Deixa eu só chegar lá. Então, como eu falei, as operações farmacêuticas têm por definição aquelas operações que a gente utiliza para transformar um fármaco, né, uma substância, um princípio ativo, em uma forma farmacêutica, ou seja, no medicamento com forma e tudo mais. Como eu estava falando, por exemplo, para fazer uma cápsula, eu vou, né, me utilizar de várias etapas diferentes, várias operações diferentes. Então, a primeira delas, depois de eu já ter feito todos os cálculos, é pesar todas as matérias-primas. Então, eu vou pesar os princípios ativos que tem, né, um ou mais, os recipientes que eu vou utilizar e tudo mais. Pronto, foi a primeira operação farmacêutica que eu fiz, pesagem. Segunda operação, eu tenho que misturar muito bem aqueles pós, eu tenho que transformar aqueles diferentes pós em partículas do mesmo tamanho. Eu não posso ter diferentes tamanhos de partícula. Cada pó tem um grânulo de um tamanho diferente, eu tenho que transformar todos no mesmo tamanho. Então, para isso, eu vou fazer um processo de trituração. Segunda operação que está sendo feita. Deixa eu abrir lá que chegou outra pessoa. Então, eu já fiz duas operações. Vou fazer uma terceira operação, que é misturar bem esses pós antes de colocar eles dentro das cápsulas. Então, vou fazer um processo de mistura. E depois, então, de misturar direitinho, eu vou acondicionar esse pó dentro das cápsulas. Então, é um outro processo, o processo de encapsulação, para finalmente eu ter o produto pronto. Então, aqui, nesse processo que eu falei para vocês, a gente se utilizou de pelo menos 4 operações diferentes, tá? E então, por meio de todas essas operações, a gente vai obter aquele medicamento que é ideal para cada um dos pacientes. Para que isso aconteça, essas operações têm que ser feitas com muita clareza, com muita presteza, com muita organização, né, tem que se fazer muito bem, tem que ser muito bem feito para que eu tenha os melhores resultados e tenha, então, o melhor medicamento. Essas operações, de uma forma geral, elas são divididas em 2 grupos, as chamadas operações físicas e as mecânicas. O que é cada uma delas? Operações físicas. Então, são aquelas que modificam, pode ser de forma transitória ou permanente, o estado físico dos corpos a elas submetidos, sem alterar a composição química. Então, são operações que eu faço, que eu transformo aquela matéria-prima, né, mudo as características dela, mas ela continua tendo a mesma composição química, não tem alteração de composição química. Elas podem ocorrer de 2 formas, com utilização e alteração pela temperatura ou com intervenção de um líquido. Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui. Secagem, por exemplo. Eu vou pegar uma planta e vou transformar aquela planta em um pó muito fino. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar aquela planta e fazer a transformação dela, secar ela. Então, eu tenho que fazer um processo que eu vou mudar a característica, a forma física dela, né? Ela, de repente, é uma planta verde e tal, e ela vai se transformar com o processo de secagem, ela vai se transformar numa planta sequinha, de cor acastanhada, assim por diante, mas com a mesma composição química. Eu vou fazer esse processo de secagem de forma a não alterar as características químicas. Para outras coisas também, vocês já devem ter visto, por exemplo, que a gente tem algumas matérias-primas que têm na sua composição uma parte de água. Já ouviram falar, já viram isso? Que ela tem água ligada na sua estrutura? Que daí vocês ouvem falar assim, a amoxicilina
trihidratada. Isso quer dizer que ela tem 3 moléculas de água ali na sua composição. Então, tem algumas matérias-primas que elas têm água adicionada na estrutura. E a gente pode utilizar um processo de secagem para retirar essa... Deixa eu voltar lá. Para retirar essa água que está ali, entre aspas, grudada na estrutura da substância. Outros processos que a gente trabalha com alteração de temperatura que são considerados operações físicas e que não alteram a composição química, é o processo de liofilização. Todo mundo já ouviu falar em liofilização? Não, prof. Não? Nunca? Não lembro. Tá. Então, vocês já devem ter visto que tem no mercado, em alguns mercados, a gente acha, em alguns locais, uns pacotinhos de algumas frutas secas, tipo manga, que são bem sequinhas, como se fosse um chip de batata. Vocês já viram isso? Sim, prof. Sim. Então, existe um processo que você retira toda a água do que você quiser. No caso aqui, eu estou falando de fruta, né? Então você corta a fruta e você retira toda a água dela sem precisar aquecer, sem passar por um processo de secagem. Isso faz com que você tenha uma fruta com todos os componentes. Você retira a água, mas os componentes não se perdem pelo processo que normalmente a gente faria de secagem, né, que aumenta a temperatura e algumas substâncias acabam se perdendo. Então, é um processo que é utilizado para várias finalidades diferentes. Na farmacotécnica, não existe muita utilização desse processo, não existe, na verdade. Mas na indústria farmacêutica vocês vão encontrar. Vocês já devem ter visto aquelas frasquinhos de penicilina, que vem o pozinho, e daí você tem que adicionar um frasquinho de água destilada, ou água para injetável, alguma coisa assim. Vocês já viram? Isso sim, prof. Sim? Então, sim. O que acontece? Aquela substância ali, que está dentro do frasquinho, é uma substância que ela não no caso das penicilinas, ela não é estável quando ela está misturada com água. Então, por isso que ela não vem pronta, e você tem que preparar na hora. Então, o que é feito? É retirada toda e qualquer água que possa estar dentro no meio daquele pozinho, pelo processo de liofilização. Existe esse processo, então, que retira toda essa água sem aquecer, porque se aquecer aquele pozinho, o que vai acontecer? Você vai perder a atividade dele. Então, para evitar que isso aconteça, é retirada toda a água, né, mas sem a utilização de temperatura. E como que isso acontece? Então, acontece da seguinte forma: pega-se esse material, coloca ele dentro de um equipamento chamado de liofilizador. Esse liofilizador, na verdade, ele é um equipamento, como se fosse uma panela de pressão, só que ao contrário. Então, o que acontece? Você coloca o material lá dentro, coloca uma baixa temperatura, eu não me lembro agora qual que é a faixa de temperatura, mas é a temperatura bem abaixo de 0. Então, você coloca aquele material, fecha, né, como se fosse uma caixa, uma panela de pressão mesmo, que você consegue fechar. Você coloca o material lá dentro, baixa a temperatura para uma temperatura negativa, e ao mesmo tempo tira toda a pressão que tem ali dentro daquele equipamento. Então fica vácuo. Aí o que acontece? Qualquer
molécula de água que tem ali, ela ela congela e ela passa do estado congelado, sólido, né, água sólida, ela passa diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, o que acontece? Você consegue retirar o processo, consegue retirar toda a água, ela passa, então, de sólido para gasoso, e aquilo é absorvido, e não precisa utilizar a temperatura para fazer esse processo, porque normalmente o que acontece quando a gente imagina qualquer processo para retirada de água, para secagem de algum tipo de produto, a gente utiliza a temperatura. Por mais que seja uma temperatura aí próximo dos 30 graus, 35 graus, uma secagem bem tranquila, a gente sempre vai utilizar temperatura. No caso da liofilização, não. Então, a gente congela o material, tira toda a pressão, né, deixa no vácuo, e isso faz com que qualquer molécula de água que esteja ali, ela se transforme em gelo e passa diretamente para o estado gasoso e não afeta nenhuma das substâncias do material. Então, é um processo bastante interessante porque mantém todas as características do material. A única coisa que você vai perder é a água. Então, no caso dessas frutas liofilizadas, vocês percebem que ela fica como uma batatinha frita mesmo, ela fica crocante. Por causa do processo, sai toda a água, não fica uma molécula de água, então ela fica naquele estado crocantezinho, e com todas as características, com todas as vitaminas, com todas os minerais, tudo, não se perde absolutamente nada. Só tem um problema, é um processo caro, que a gente não pode ficar utilizando aí no dia a dia com tanta facilidade. Mas um processo, uma operação física com alteração de temperatura. Então, alteração, no caso, para baixar a temperatura, tá? Deixa eu abrir aqui, que chegou mais alguém. Muito bem. O que mais que a gente tem? Com alteração de temperatura também a gente vai fazer os processos de destilação. Todo mundo lembra o processo de destilação, né? A fusão, então, transformar algum sólido em estado líquido, com temperatura também. E a cristalização, que é um processo que a gente utiliza muito pouco na farmácia de manipulação, mas é uma operação que a gente ainda utiliza. Por exemplo, quando você vai fazer o peróxido de carbamida para clareamento dos dentes. Existe um processo que você mistura duas substâncias, ureia e água oxigenada, tem uma reação lá, e a reação final é a formação de cristais. Então, esses cristais que vão ser retirados daquele material, né, daquela reação, e vão ser adicionados dentro de uma forma farmacêutica, um gel, geralmente, né, para fazer a utilização do peróxido de carbamida. Então, é difícil de acontecer, mas a gente faz dentro da farmácia de manipulação. Os outros, é difícil a gente fazer qualquer um deles. E com intervenção de líquido, é outro tipo de operação física que a gente faz. É o processo de solução. Isso a gente faz muito. A dissolução é um processo bastante comum. Então, quando eu tenho um princípio ativo sólido, né, e eu quero transformar ele, né, numa forma farmacêutica líquida, como, por exemplo, um xarope, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dissolver aquele sólido em um determinado líquido para que eu consiga incorporar ele dentro do xarope, tá? Então, a maior parte dos produtos que a gente tem na forma líquida, vocês vão ver que o princípio ativo está dissolvido ali dentro de um veículo. Existem alguns casos que a gente não consegue fazer isso,
Aí a gente tem o que a gente chama de suspensão. O material sólido fica suspenso naquele líquido. Mas, de uma forma geral, a gente faz a dissolução. Então, a gente dissolve a substância, o princípio ativo, dentro de um veículo líquido, né? E a gente não consegue mais ver o princípio ativo ali dentro, porque ele se dissolve completamente no líquido. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Tá, então aqui são as operações físicas, né? Então o que a gente muda mesmo é a característica física do produto, mas a composição química continua a mesma. E tem aquelas operações que a gente chama de operações mecânicas, são aquelas que modificam o aspecto da droga, né? Sem alterar seu estado físico ou constituição química. Na verdade, a gente se utiliza geralmente de algum processo com força física, por isso que a gente chama de força física ou força de algum equipamento, né? Por isso que a gente chama de operação mecânica. E a gente tem, então, a gente divide as operações mecânicas em dois grupos também, as operações de separação e as de divisão. As operações de separação são aquelas que, de alguma forma, fazem com que a gente separe uma substância de outra, separe uma matéria-prima de outra. Daí a gente tem as operações de separação de sólidos, que a gente tem como exemplos a triagem e a tamização. Tamização, o que é? É um processo que dentro de casa vocês fazem, né, quando vocês estão cozinhando. Eu acredito que aqui todo mundo saiba cozinhar alguma coisa, saiba fazer um bolo. Que a tamização, dentro de casa, a gente chama de peneirar, tá? Então, fazer o processo de peneirar, tá? Dentro da farmácia de manipulação, a gente tem algumas peneiras, entre aspas, que na verdade a gente não chama de peneira, a gente chama de tamiz, que fazem esse processo de separação. Então, eu separo sólidos de diferentes tamanhos por meio de desses tamizes, que têm malhas de tamanho diferente e deixam passar, então, substâncias de tamanhos diferentes. É uma forma de peneirar, mas a gente não chama de peneira, a gente chama de tamiz. E tem a operação de separação de sólido em líquido, de líquido immiscível. Por exemplo, a decantação, centrifugação, clarificação e filtração. Então, a decantação é quando eu deixo um sólido que está suspenso num determinado líquido em repouso, né? E o sólido, com o passar do tempo, ele vai caindo para o fundo do frasco. Você já deve ter visto isso em vários medicamentos diferentes, que a gente tem que agitar antes de usar, porque tem que tirar aquele sólido que está depositado lá no fundo do frasco para que ele fique suspenso novamente. Acho que todo mundo já viu, né? Centrifugação é um processo que a gente se utiliza de um pouco mais de força e velocidade. É aquilo que a gente faz normalmente na casa da gente, quando a gente coloca a roupa para secar, né, para tirar o excesso de água depois de lavar, quando a gente utiliza uma máquina de lavar. Então, processo de centrifugação é aquele processo que fica girando numa certa velocidade, você coloca o material dentro de um frasco que fica girando como a máquina de lavar, e que o que for mais pesado acaba indo para as laterais e para o fundo do frasco. Então, quando eu tenho um sólido também que ele está suspenso no material, mas que é um sólido que não é tão pesado assim, então ele não decanta, ele não se deposita no fundo naturalmente com o passar do tempo, a gente pode utilizar a centrifugação, que daí você força ele, que é um pouquinho mais pesado do que o líquido que está ali, você força ele ir para o fundo do frasco. Clarificação é um processo que se utilizava muito antigamente,
Hoje já não se utiliza muito, mas é um processo para retirada de sólidos que possam estar dispersos dentro de um líquido. Por exemplo, vocês já foram visitar lá a fábrica de cerveja do Devanir? Não. Ainda não. Ainda não? Mas vão. Tem, então, todo o processo tal de preparo da cerveja e tudo mais. Aí, quando chega lá no final, tem algumas diferentes classes de cerveja que elas não ficam totalmente transparentes, elas ficam com um pouco de material residual ali no meio do líquido, que deixam ela um pouquinho turva. Aí tem a possibilidade de você retirar aquela turbidez ou não. Tem fábricas de cerveja que deixam naquela turbidez e tem fábricas que preferem deixar o líquido claro e transparente. Aí você pode fazer o processo de clarificação ou de filtração. Filtração é fácil, vocês sabem como é que é você passar, então, o líquido por um tipo de filtro que consiga reter aquelas pequenas partículas que estão dispersas ali e que dão aquela turbidez. Aí você obtém o produto, o filtrado, né, bem transparente. Ou o processo de clarificação, que é um processo mais antigo, digamos assim, é bastante eficiente, mas que já não é mais utilizado muito hoje em dia, que seria mais ou menos o seguinte: você pega a clara de ovo, bate a clara de ovo em neve, mistura nesse líquido que você quer fazer esse processo de retirada dessas partículas, e todas essas partículas elas acabam se grudando na clara do ovo, nessa clara em neve. E daí você só retira essa clara, e junto com a clara sai todas as partículas que davam a turbidez, e daí você tem um produto bem transparente, bem translúcido e tudo mais. Antigamente, na farmácia de manipulação, bem antigamente, lá nos inícios do século, esse processo era bastante utilizado. Hoje em dia já não mais, por toda a questão de ovo e assim por diante, você utilizar uma substância que pode ser um foco de contaminação, muitas vezes, bater aquilo, fazer clara em neve dentro de um laboratório. Hoje já não se faz mais. A gente tem filtros de diferentes tamanhos que retém diferentes tamanhos de partícula, então não tem mais necessidade disso. E também, falando de operações mecânicas agora de divisão, são aquelas que você divide, né? Um produto, uma matéria-prima que tem um determinado tamanho, você divide ele em tamanhos menores. Então, essas operações de divisão podem ser de sólidos ou de líquidos. De sólidos, a gente tem desde uma divisão grosseira, que é aquela de você rasgar uma folha grande de uma determinada planta para que ela fique num tamanho menor. Pulverização, que é o processo de transformação, então, daquele material em um pó mais fino, né? Que a gente pode fazer por diferentes formatos: contusão, trituração e devigação. Contusão é quando você faz um processo de bater. Deixa eu pensar aqui. Vou dar um exemplo assim, bem completamente fora, mas para que vocês entendam bem. Todo mundo conhece monjolo? Monjolo era utilizado para quê? Muitas vezes para transformar o milho, né, em alguma coisa, em fubá, não sei no que transformava. Mas diminuir o tamanho de cada um dos grãos de milho em uma farinha mais fininha. A contusão seria mais ou menos isso: você ficar batendo. É, né? Como se fosse um pilão, então, professor? Um pilão, isso, mesma coisa. Não deixa de ser um pilão, na verdade. Entendi. Mas é isso mesmo. Só que daí o que acontece? Você consegue pulverizar, mas você não consegue pulverizar num pó muito fino, né? Então tem uma certa restrição. Para isso a gente faz o processo de trituração. Então você pode pegar esse material que você utilizou a técnica de contusão, ficou num pó
né, mais ou menos grosso, e você quer diminuir, então você pega esse pó, coloca ele num grau de porcelana. Vocês já ouviram falar de grau de porcelana? E o pistilo? Também não, prof. Não? Então, quando a gente for para o laboratório, vocês vão ver. É um processo que a gente faz, que a gente... esse material é como se fosse um recipiente de porcelana, né? E esse pistilo é como se fosse um mini pilão também de porcelana, só que ao invés de você bater, porque se você bater, você quebra, você começa a passar o pistilo no grau de porcelana, dando as partículas do pó no meio. Então, o que faz? Você comprime essas partículas na parede do grau de porcelana, e assim eles vão se transformando em partículas cada vez menores. E a levigação é um processo um pouquinho complicado, que, na verdade, é um processo de divisão de sólidos que você transforma aquele pó num pó tão fino que é um pó que acaba por... deixa eu pensar aqui, como é que eu posso dizer? Um pó tão fino que, na verdade, assim, você utiliza uma substância junto com o pó para que você consiga fazer um processo onde essas partículas de pó fiquem mais finas ainda. Então, o que você faz? Com o mesmo grau de porcelana e com o mesmo pistilo, você pega esse pó que já está fininho e coloca alguma substância líquida. Geralmente a gente utiliza alguma substância que tenha uma característica assim mais oleosa, porque daí essa substância líquida no meio do pó, ela faz com que esse mesmo processo de esfregar o pó nas paredes seja mais eficiente e transforme esses pós num pó ainda mais fino. Então é como se fossem etapas diferentes no processo de pulverização. Mas você pode usar elas separadamente, sem necessidade de usar cada uma das etapas. E operações de divisão de líquidos, a gente tem o processo de emulsificação. Alguém tem ideia do que é o processo de emulsificação? Fazer uma emulsão. Deixa eu até vir aqui para olhar para vocês, para ver se vocês sabem me responder. O que é uma emulsão? Vou até parar a apresentação. Ninguém arrisca? Ninguém? Tá, então vou perguntar outra coisa para vocês. Alguém aqui sabe fazer molho de maionese? Opa, Júlia já falou que sabe. Então já sabe nas festas quem vai fazer o molho. Mais alguém sabe fazer? Acho que não, hein? Credo, gente. Fazer o quê, professor? Molho de maionese. Não, obrigado. Não sabia, não sei. Ixi, Maria. Vão todo mundo morrer de fome, hein? Então, quem foi que falou? Só a Júlia que sabe? Júlia, explica pra gente, então, como que faz o molho de maionese. Como que você faz? Explica aí, Júlia. Tá, cozinha o ovo, que mais? Batata, sim, tá. Que mais? Que mais que vai no molho? Tá, uma gema crua e uma gema cozida, certo? Isso. E o óleo. Que mais? A gente coloca... Não, senhora, tem mais uma coisa. A gente Tem a coloca clara, não tem, prof? Se quiser,
pode colocar a clara lá no final, É. né? Mas precisa do vinagre ou do limão, não é? Para dar aquele gostinho mais azedinho. Não é verdade? Então, agora eu pergunto para vocês: vai óleo e vai o vinagre. Se vocês tentarem misturar o vinagre com o óleo, ele vai misturar ou não? Não, né? E como que depois, quando eu faço a maionese, ele está misturado ali no meio, eu nem consigo encontrar mais ele? Poxa vida. O que aconteceu que aquele óleo deixou de ser aquela coisa transparente, gordurosa, tal, né? Se transformou numa outra coisa opaca, cremosa, né? E aquele vinagre ou o limão, qualquer um dos dois, desapareceu. Ele, ao invés de ficar separado, como ele ficaria se eu colocasse só o vinagre com o óleo, e ele desapareceu. O que aconteceu? Será que tem alguma coisa a ver com algo mais que faltou colocar aí? Eu não falei do ovo, né? Então, o que acontece? A formação da emulsão está muito ligada com isso. Fazer um molho de maionese é fazer uma emulsão. Quando a gente diz que a gente está fazendo uma emulsão dentro de uma farmácia de manipulação, a gente está fazendo o quê? Um creme, uma loção, né? E ou fazer o creme ou fazer uma loção indica em colocar uma quantidade grande de substância oleosa, óleos mesmo, em contato com água e transformar essas duas substâncias que não se misturam em uma substância chamada de emulsão. Então, o que acontece? Óleo de um lado, água do outro. Mistura os dois, não se unem, eles se separam. Então, eu tenho que colocar alguma coisa ali no meio que faça com que essas substâncias, elas não vão se misturar, mas elas vão se comportar de uma forma diferente. Não vou explicar aqui para vocês agora, porque senão perde a graça quando a gente vai ver emulsão lá na frente. Mas só para vocês saberem, então, que quando eu estou fazendo um creme dentro de uma farmácia de manipulação, eu estou misturando duas substâncias que não se misturam naturalmente e eu tenho um jeito de fazer com que elas se transformem naquilo que a gente chama de creme. E por mais, né, que quando eu faço um creme bem feito, por mais que o tempo passe, não vai ter a separação. Eu não vou ter o óleo se separando da água e eles ficando completamente isolados um do outro. O que acontece é que eu coloco alguma substância ali dentro que ajuda esse material se transformar no creme e continuar no formato de creme, tá? E, na verdade, se você for olhar no microscópio um creme, você vai ver que ele está cheio de gotículas de óleo ao lado de gotículas de água. Então, vocês vão ver, assim, uma coisa bem legal, porque você vê um monte de gotícula de óleo e um monte de gotícula de água, todas separadas, mas elas continuam unidas de alguma forma, porque o creme continua estável sem perder a estabilidade. Então, o que acontece? É um processo que a gente chama, agora voltando lá, é um processo, então, que a gente chama de operação de divisão, porque a gente pega uma quantidade grande de óleo, uma quantidade grande de água, e transforma, divide esse óleo e essa água em pequenas gotículas. Então, quanto menor as gotículas, melhor o creme que a gente tem. Então, a gente divide esse material em pequenas gotículas. Então, eu acabo dividindo gotas grandes de óleo em gotas menores, cada vez menores, com agitação, é claro, até
que eu tenha pequenas gotículas separadas. Então, eu divido, é uma operação de divisão, porque eu acabo por dividir esses líquidos diferentes, óleo e água, em pequenas gotículas. Ficou claro? Ficou, professor? Ficou? Ok. Sim. Eu só não vou contar exatamente o que acontece, porque senão perde a graça lá na frente, tá? Mas só para vocês saberem que é o processo de produção de um creme, de uma loção, ele envolve esse processo que a gente chama de emulsificação, que é uma operação de divisão. Beleza? Muito bem. Tá. Então, vocês viram que existem várias operações, mas na prática farmacêutica, no dia a dia da farmácia, eu tenho 3 que são as mais importantes e que são, assim, essenciais. Elas são extremamente... É extremamente necessário que elas sejam feitas da melhor forma possível, na maior das... assim, fazer com 100% de certeza, 100% de acerto, para evitar que a gente tenha um medicamento incorreto lá na frente, que o paciente vai utilizar o medicamento e talvez não traga o efeito total, o efeito adequado, porque não foi feita uma pesagem legal, não foi feita uma tomada de volume legal, ou não foi feita uma mistura legal. Então, esses 3 processos, essas 3 operações, elas são fundamentais, e elas têm que ser feitas assim, no maior detalhe mesmo, sem pressa e com muita... nossa, me fugiu a palavra, mas vocês têm que ser assim, muito certinhos nesses processos. Por quê? Já vamos ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: medicamento, e vocês viram, né, na aula passada, que tem certos medicamentos que dose terapêutica e dose letal são muito próximos e podem trazer problemas. Então eu preciso cuidar mais desses. Não, você precisa cuidar de todos, porque a dosagem correta é a dosagem que vai trazer o resultado bom, né, para o tratamento do paciente. Pesar mais ou pesar menos pode trazer problemas. Tomar um volume a mais ou tomar um volume a menos pode trazer problema. Então, a gente tem que ser, aqui está escrita a palavra, exatos. A gente tem que fazer tudo com exatidão. Então, pensem, né, que o princípio ativo, se o médico pede lá uma certa concentração, 100 miligramas, tem que ser 100 miligramas, não pode ser 110, não pode ser 90. Claro, a gente tem uma certa margem de erro, 5% para cima, 5% para baixo, porque até a própria balança que a gente vai pesar, ou a própria vidraria que a gente vai usar para tomar um volume, podem ter, né, um certo desvio, mas tem que ser o mais exato possível. Então, é importante respeitar isso, e é importante fazer de forma que a liberação do princípio ativo ocorra de maneira adequada. Pensem o seguinte: você faz uma cápsula de um determinado princípio ativo. Quando você vai fazer o preenchimento da cápsula e vai olhar a quantidade de princípio ativo que você precisa colocar ali dentro, você coloca o material dentro da cápsula e sobra um monte de espaço. Que tipo de impressão isso traz para as pessoas quando elas veem isso? De repente, uma cápsula que não está totalmente completa. O que parece? Se fosse vocês e pegasse uma cápsula que tivesse só uma pequena quantidade de princípio ativo e o resto da cápsula tivesse vazia, vocês tomariam com aquele medicamento com segurança, ou vocês começariam a imaginar coisas? E imaginar que está faltando daí medicamento ali. Exatamente. E o que acontece? A gente tem as cápsulas
E, às vezes, a quantidade de princípio ativo que vai é muito pequenininha. E, para evitar que fique esse pó, né, numa pequena parte da cápsula e o resto da cápsula fique vazia, a gente se utiliza de substâncias, colocar substâncias inertes ali dentro, outros pós que vão só completar volume. A gente coloca ali só para completar volume mesmo, para não ficar aquela coisa com aspecto de cápsula vazia. Então, de repente, eu posso misturar com esse princípio ativo X aí, talco, vamos dizer assim. Tá? Talco farmacêutico que não faz efeito nenhum, não interfere no princípio ativo, e completa volume, a cápsula fica cheia, ninguém vai reclamar que aquela cápsula está meio vazia, talvez tenha perdido material, não completado direito. Então, para evitar isso, a gente utiliza muitas vezes recipientes para completar o volume simplesmente. Porém, quando a pessoa utiliza a cápsula, ela vai engolir aquela cápsula e o líquido, né, que ela toma junto com o líquido do estômago, vão fazer com que aquele revestimento comece a se dissolver. Vocês sabem que a cápsula é feita de gelatina. Então, o que acontece? A gelatina, quando em contato com a água, ela começa a se dissolver. Então, rapidamente, quando essa cápsula está lá no estômago, ela começa a se dissolver, ela vai se rompendo e vai liberando o princípio ativo, né? Vai liberando o pó que está dentro. Só que aquele pó, ele vai sendo, não vai sendo liberado todo de uma vez, ele vai sendo liberado aos pouquinhos, né? Como a gente quer que aconteça mesmo, que o princípio ativo vá sendo liberado aos poucos e vá sendo absorvido aos poucos dentro do estômago. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter esse princípio ativo bem homogêneo, bem misturado dentro daquele pó. Então, é importante que a gente faça esse processo de homogeneização, de mistura, de uma forma bastante adequada, de uma forma bastante homogeneize direito, realmente misture direito tudo ali para que o princípio ativo fique disperso de forma homogênea mesmo dentro daquele pó, e quando ele for sendo liberado, aos pouquinhos o princípio ativo vai sendo liberado junto com o pó que vai indo para a luz do estômago. Então, é bastante importante que a gente faça isso, ao invés de simplesmente concentrar todo o pó numa parte da cápsula, eu tenho que ter ele totalmente homogêneo dentro do interior da cápsula. Então, por isso a mistura é bastante importante também. Falando de pesagem, então, é um procedimento essencial que, né, vai fazer a diferença, então, vai trazer a quantidade correta do princípio ativo para dentro do medicamento. Então, a gente tem um processo, né, passos, etapas que têm que ser seguidos para pesar, não é simplesmente chegar ali e jogar o material em cima da balança. Então, tem etapas, e essas etapas têm que ser seguidas para que realmente a gente tenha um processo adequado e tenha uma pesagem adequada. Imaginem que se você não começar esse processo de forma correta, você não fizer uma pesagem correta e adequada, todos os processos seguintes de preparação do medicamento já vão estar totalmente errados. E isso vai refletir no quê? No resultado ruim do tratamento da pessoa e, por consequência, na credibilidade da farmácia. Então, você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, alguém comentar, eu não faço mais lá naquela farmácia de manipulação porque parece que não fez efeito. Acontece? Acontece. Às vezes pode ser realmente um problema até na etapa de pesagem mesmo.
Falhas comuns no processo de pesagem, que não estão ligadas diretamente com o processo, quer dizer, estão ligados com o processo, mas muitas vezes elas começam lá atrás, na interpretação da própria prescrição. Dependendo da letra do prescritor, a gente pode confundir, né, as diferentes unidades, miligramas para gramas, por exemplo. Às vezes a forma que o prescritor escreve, você pode ter esse tipo de confusão, por isso que é importante conhecer cada matéria-prima diferente, né, e saber quais são as faixas de utilização para cada matéria-prima, para, de repente, você ver. Por exemplo, você pega lá uma matéria-prima X, que a faixa de utilização normal para o tratamento é de 10 a 50 miligramas. E daí você vê na receita lá o médico pedindo 10 gramas. Será que não foi uma interpretação errada sua ou um erro dele na hora de colocar a unidade? Então, isso já chama bastante atenção. Eu preciso saber todas as matérias-primas? Graças a Deus, não. Graças a Deus, hoje a gente tem computadores que são alimentados com essas informações e eles mesmos detectam esses problemas na hora que você passa a prescrição para o computador. Então, o difícil é quando você não conhece o equipamento que você está trabalhando e você faz a interpretação errada da própria balança, e você faz uma conversão errada, você utiliza uma balança que pesa em miligramas e você, você pega uma balança que o peso dela está em gramas e a sua receita está em miligramas e você pesa em gramas achando que está pesando em miligramas. Ou ao contrário, né? Não saber utilizar a sua balança. E a questão de microgramas e miligramas também, que pode trazer bastante confusão, porque microgramas pode ser redigido, né, de várias formas diferentes. Então, vocês vão ver, muitas vezes, os médicos prescrevendo e escrevendo microgramas, então, o símbolo micra, né, mais o grama, ou MCG, para indicar microgramas, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão da conversão. Outra falha comum é o descuido na observância de fatores de conversão entre sal e base. Aqui a gente vai ver mais com mais afinco mais à frente, quando a gente for ver alguns cálculos, mas só para vocês terem uma ideia. Quando o médico prescreve, por exemplo, fluoxetina 50 miligramas, o que ele quer? Ele quer que cada cápsula tenha 50 miligramas de fluoxetina, certo? Quando eu vou comprar a matéria-prima, pode ser que a matéria-prima seja cloridrato de fluoxetina. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu vou pesar a matéria-prima, eu tenho que pesar só a fluoxetina. O cloridrato não me interessa. Ele tem um certo peso, mas ele não me interessa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um cálculo de conversão para um fator de correção. Então, o que acontece? Quando eu penso, né, e calculo o peso molecular da fluoxetina em si, só fluoxetina, o peso molecular dele é 309,33. Quando eu calculo o peso molecular do cloridrato de fluoxetina, o peso molecular dele é 345,79. Ou seja, aquele cloridrato que está grudado na minha fluoxetina, ele tem um certo peso, ele tem quase 40, não sei o que, microgramas. Então, ele interfere no peso da fluoxetina. Então, o que eu faço? Eu faço uma conversão do sal e da base. A base seria o que a gente chama da fluoxetina pura. Então, eu vou fazer um fator de conversão que vai me dizer que quando
o médico pedir fluoxetina base 50 miligramas, e eu tenho cloridrato de fluoxetina, eu vou ter que multiplicar 50 miligramas vezes 1,12 para saber exatamente qual que é a quantidade que eu tenho que pesar daquela cloridrato de fluoxetina para ter exatamente 50 miligramas. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Ficou claro isso, gente, ou não? Se não ficou... Sim ou não? Ficou, prof? Então, assim, quando eu vou, ou vem lá a prescrição do médico, 50 miligramas de fluoxetina, se eu tiver fluoxetina base mesmo, eu vou pesar 50 miligramas. Mas como geralmente eu tenho um sal da fluoxetina, no caso pode ser o cloridrato, deixa eu só ver aqui a calculadora. Eu faço um cálculo que vai me dar o fator de correção. Ou seja, eu pego a fluoxetina, o sal, o cloridrato, né, divido pelo o peso molecular, divido pelo peso molecular da fluoxetina base, e isso vai me dar um fator de correção. Deu 1,12 nesse caso. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que, para cada cápsula de 50 miligramas, eu tenho que multiplicar por 1,12, e ao invés de pesar 50 miligramas, eu tenho que pesar 56 miligramas. Ou seja, nesses 56 miligramas, eu tenho 50 miligramas de fluoxetina. Os outros 6 miligramas é de cloridrato. Ficou claro? Vou acreditar que sim. Outra falha comum que a gente tem é quando a gente precisa diluir alguns produtos. Eu acho que eu cheguei a conversar com vocês sobre isso. Por exemplo, hormônio como T3, ele é um fármaco que é um fármaco potente, como a gente viu na aula passada. Então, a concentração dele para eu fazer uma cápsula é muito pequena, então, sei lá, microgramas, né? Então, digamos que seja de 100 microgramas cada cápsula. Eu não tenho balança que pese 100 microgramas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que misturar esse T3, esse hormônio, em uma substância inerte, para que essa substância inerte venha a dar peso para esse material, para que eu consiga pesar. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu pego e faço uma diluição de 1 para 100. O que é isso? Eu pego 99 gramas de uma substância inerte, pode ser talco, por exemplo, e 1 grama desse hormônio. E misturo os dois. Então, o que eu faço? Eu faço uma mistura e eu sei que, então, naqueles 100 gramas eu tenho contido, em todos aqueles 100 gramas, eu tenho contido 1 grama do hormônio. Ou seja, quando eu pesar lá 1 grama dessa mistura, eu sei que vai ter uma quantidade equivalente do hormônio ali dentro. Quando eu pesar 100 gramas, eu sei que vai ter 1 grama. Se eu pesar 10 gramas desse material, eu sei que dentro dessas 10 gramas eu vou ter 0,1 grama. Se eu pesar 1 grama desse material, eu sei que eu vou ter 0,01 grama do hormônio ali dentro. E daí, assim, eu consigo ter peso suficiente para conseguir pesar na balança e, ao mesmo tempo, ter a confiança que, dentro daquele material que eu pesei, eu vou ter uma concentração conhecida do hormônio que está ali dentro. Ficou claro isso?
Sim, professor. Esse é um processo que é um pouquinho complicado, que na prática a gente consegue ver bem, fica bem mais fácil de a gente perceber. Então, lá na frente, quando a gente for fazer prática, a gente vê isso aí direitinho, tá? Aí fica mais fácil de entender. A outra coisa que acontece é que muitas vezes a matéria-prima vem diluída. Então, às vezes acontece de você comprar um determinado material e aquele material vem diluído. Então, um exemplo muito comum é do ácido glicólico. Ácido glicólico, quando eu compro, já vem indicado na embalagem que ele está a 70%. Ou seja, isso indica o quê? Que naquele litro que eu comprei, 700 ml são de ácido glicólico mesmo, e o restante é de algum material, água, vamos dizer assim, que foi utilizada para diluir aquele material. Então, ele não é um material puro, ele é um material diluído. Então, para isso, eu tenho que tomar cuidado, porque quando existe essa diluição, indica que tem material que eu vou pesar ou vou medir ali, que não é exatamente aquela substância que eu quero, então eu vou sempre ter que colocar uma quantidade maior. Por exemplo, quando eu utilizo vitamina E, geralmente a vitamina E já vem escrito lá que ela vem diluída a 50%, ou seja, quando eu peso 100 gramas, 50 gramas é vitamina E e as outras 50 gramas é um recipiente qualquer, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter, para ter a quantidade certa, eu vou ter sempre que dobrar o peso da vitamina E diluída que eu tenho. Então, imaginei assim, eu vou utilizar 10 gramas de vitamina E. Vem lá na prescrição para utilizar 10 gramas de vitamina E. Para eu conseguir ter 10 gramas de vitamina E, quanto que eu preciso pegar daquele material diluído? O dobro. Eu tenho que pegar 20 gramas. Dentro de 20 gramas eu tenho 10 gramas de vitamina E e 10 gramas do recipiente qualquer lá, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ácido glicólico, por exemplo, como eu falei, ele vem a 70%. Vou até colocar aqui, porque tem a ver o trabalhinho de vocês. Então, ele é 70%. Ou seja, ele vai ter sempre 70 partes de ácido mesmo, e o restante é de um diluente. Então, quando vem uma prescrição para fazer um gel de ácido glicólico a 10%, eu vou ter que fazer um cálculo. Que cálculo é esse? Pense o seguinte, então é 70%. Então, eu tenho 70 partes de ácido glicólico em 100 partes da solução de ácido glicólico. Até aqui todo mundo entende? Sim, professor. Sim? Sim. Então, a cada 100 ml que eu pego, eu tenho só 70 de ácido glicólico. Se eu quero a 10%, o que eu vou fazer? 10 para X. Fazendo esse cálculo aqui, deixa eu fazer rapidinho. Vai dar um valor de 14,28. E isso já responde a pergunta de vocês de hoje. 14,28, digamos que seja ml. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Para eu ter 10 ml
puros de ácido glicólico, eu preciso pegar um volume de 14,28. Ficou claro isso? É mais ou menos a mesma coisa do cálculo anterior. Ficou claro isso? Como ele é diluído, se eu pegar 10 ml, eu não estou pegando 10 ml de ácido glicólico, eu estou pegando só 7. Então, para eu pegar 10 de ácido puro, eu tenho que pegar uma quantidade maior. Aí esse cálculo me dá essa quantidade maior. Tá? Ficou claro? Ficou, prof. Tá. Falando só dos diferentes tipos de balança, que já faz um tempinho que era para acabar a nossa aula, né? A gente tem pelo menos 4 tipos de balança diferentes, as chamadas balança Roberval, granatária, semi-analítica e analítica. A gente utiliza essas duas aqui. Em alguns locais, se você tem algum tipo de demanda muito grande, você pode utilizar algumas dessas aqui. Mas, de uma forma geral, a gente utiliza a semi-analítica e a analítica. Roberval são essas balanças de 2 braços aqui. Então, elas são para quantidades grandes de material, para pesar grandes quantidades. Então, é difícil a gente encontrar dentro de uma farmácia de manipulação. Granatária. São balanças com pesagem de massa a partir de 0,1. Essas balanças aqui, a gente utilizava muito quando não existia balança eletrônica. Então, as farmácias de manipulação sempre se utilizavam dessas balanças de dois braços, tá? Claro, para fazer uma produção pequena, pouca coisa, ela é bastante útil. Não é mais útil porque a gente tem as balanças que são automáticas hoje e são muito mais fáceis de a gente trabalhar. A semi-analítica é aquela que tem precisão de pesagem a partir de 0,001 gramas, e são as que a gente utiliza no dia a dia da farmácia. E tem uma mais precisa ainda, que é a balança analítica, que tem a precisão de 0,0001 grama, e que a gente utiliza muito no controle de qualidade. Provavelmente essas aqui, essas duas últimas, vocês já viram em algum laboratório, né? Mas são as que a gente utiliza mais na rotina, no dia a dia das farmácias, e essa aqui mais no controle de qualidade, que ela é muito mais precisa. Cuidados que são importantes na hora da pesagem são, isso a gente vai ver na prática também, todas as balanças, elas têm um nível, e esse nível deve ser levado em consideração. A gente tem aqui nos pezinhos, esses pezinhos, eles têm um tipo de mecanismo que a gente consegue ajustar o nível da balança. Então, tem um nível em todas as balanças e a gente tem que ajustar ele. Uso de recipientes leves ou compatíveis, eu não posso colocar, por exemplo, nessa balança, ou nessa, que é mais de rotina, que pesa aí 200 gramas, colocar um frasco, um recipiente, onde eu vou pesar o meu pó dentro, e só o recipiente já pesa 200 gramas. Então, eu vou ter que colocar alguma coisa leve que não venha interferir no peso que a balança costuma pesar. Que mais? A balança tem que ser sempre tarada. A tara ela ficar zerada, né? Isso também a gente vai ver na prática, como é que deixa a balança zerada. E uma coisa que é bastante importante, que muita gente não leva em consideração, que as balanças eletrônicas, elas precisam de um tempo para se estabilizar. Então, é normal que a gente ligue as balanças, espere aí pelo menos 15 minutos, liga lá no começo do dia, né, e deixa o dia inteiro ligado. Mas nos primeiros 15 minutos a gente deixa ela se estabilizando. Não começa a pesar antes de dar esse tempo de estabilização. Falando de volume, então, rapidamente para a gente terminar,
A tomada de volume também é bastante importante, a gente tem que ser exato também. E aqui a gente tem, dentre as vidrarias que a gente tem em laboratório, as que são as mais precisas para as menos precisas. Então, dentre as vidrarias de laboratório, a mais precisa de todas é a pipeta, né? Então, ela dá uma precisão maior. Depois disso vem a proveta. Em terceiro lugar vem o Becker, o cálice. Em último lugar, o Becker. A gente utiliza para tomar pequenos volumes, a gente se utiliza de pipetas. Volumes maiores, ou a gente utiliza a proveta ou o cálice. Nunca a gente utiliza o Becker para tomada de volumes, tá? Então, este aqui é só para você fazer operações. Se eu quero um volume preciso, vou utilizar esse aqui, este aqui. Um volume pequeno, eu utilizo esse aqui, tá? Quando a gente for no laboratório, onde que vocês vão medir? Nessa aqui. Mesmo eu falando aqui, mesmo eu falando na hora. Essa aqui vocês vão medir. Certeza. Mas esta e esta são as únicas que a gente pode medir líquidos com precisão, tá? E falando por último de mistura, como eu falei anteriormente lá do hormônio, né, que a gente tem que diluir o hormônio, da mesma forma que a gente tem que diluir, a gente tem que misturar muito bem para que aquele hormônio que está colocado ali no meio, ele fique totalmente homogêneo, ele fique totalmente disperso no meio de todo aquele pó inerte. Porque se eu simplesmente pegar o pó inerte, pegar o hormônio e jogar um no outro, dar uma misturadinha, eu não vou ter um material confiável, eu vou ter a maior parte do hormônio concentrado em alguns pontos e a maior parte do pó inerte sem a presença de hormônio. Então, para evitar qualquer coisa, de repente eu pegar um pó que não está muito homogêneo, de repente pegar uma concentração muito grande e chegar até a matar uma pessoa, eu tenho que ter um procedimento bastante exato na questão de mistura de pós e homogeneização de pós. Então, só para vocês saberem, esse recipiente aqui é o grau de porcelana que eu falei, e esse pilãozinho aqui é o pistilo de porcelana, tá? O que mais que a gente tem que ver aqui? Então, a gente tem diferentes tipos de dispersões, né, de misturas que a gente pode preparar dentro de uma farmácia de manipulação. Então, vocês vão ver, por exemplo, uma mistura de 2 pós. São 2 substâncias que eu preciso fazer um processo de misturar uma na outra, incorporar uma na outra. Mas pode ser também uma mistura de diferentes substâncias semissólidas ou até líquidas. Por exemplo, pomada. Eu tenho a pomada chamada de lanolina, e eu quero misturar vaselina com ela, né? Uma é branca, a outra é amarela. Então, o que eu preciso fazer? Eu faço o mesmo processo de mistura de pós, só que eu utilizo 2 substâncias semissólidas. Então, o processo tem que ser muito bem feito também, para que misture bem aquela lanolina, que é amarela, com a vaselina, que é branca, para que elas fiquem totalmente homogêneas. E assim por diante. O processo de mistura é bastante importante para que a gente realmente tenha uma substância incorporada na outra de forma bem homogênea mesmo. O que mais? Sim, tem a questão dos processos das características físico-químicas dos produtos. Dependendo da polaridade, dependendo da constante de elétrica, dependendo de vários fatores, a gente tem uma possibilidade maior ou menor de fazer essa mistura de forma correta e homogênea. Quando eu pego, então,
duas substâncias que são oleosas, né, são polares, como a lanolina e a vaselina, eu consigo misturar bem uma na outra. Mas se eu pegar, por exemplo, a vaselina e quiser fazer uma mistura com uma certa quantidade de água, eu nunca vou conseguir, porque as características físico-químicas delas, as características de polaridade delas são completamente diferentes. Então, para a gente ter um bom processo de mistura, a gente tem que ter afinidade entre as substâncias também. Caso contrário, não vai acontecer. Que mais? Falando de procedimentos farmacotécnicos, né? Quando a gente faz uma mistura de sólidos de diferentes pós, a gente vai ter que triturar, misturar, e lembrem-se que eu falei lá no começo, passar por um tamiz, ou seja, passar por uma peneira, para que as partículas tenham todas o mesmo tamanho. Se elas não tiverem o mesmo tamanho, né, algumas partículas vão ficar retidas nesse tamiz. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse material para triturar de novo, para diminuir o tamanho das partículas e para melhorar o processo de mistura e ter uma mistura mais homogênea lá na frente. Quando a gente está misturando líquidos que não são miscíveis, que não se misturam naturalmente, eu vou ter que me utilizar de substâncias chamadas de substâncias tensoativas. São substâncias que facilitam esse processo de mistura. Quando a gente for ver o preparo de cremes, de emulsões, vocês vão ver que a gente utiliza, então, essas substâncias tensoativas para fazer com que ocorra esse processo de mistura. Então, como eu falei para vocês lá, quando você olha no microscópio, você vai ver pequenas gotículas de água e pequenas gotículas de óleo, e elas estáveis ali, uma não está reagindo com a outra e assim por diante, porque a gente coloca substâncias chamadas de tensoativas que vão fazer com que esse material fique nesse formato, então as gotículas de água junto das gotículas de óleo, mas sem reagir, e elas que vão fazer com que isso fique estável. Mas isso a gente vê lá na frente. E por hoje, então, é isso. Daí, na semana que vem, a gente começa falando de classificação dos medicamentos, ok? Alguma dúvida, gente? No momento não, prof. Tá. Então, não esqueçam do trabalhinho que vocês têm que fazer lá. Eu já respondi para vocês, né? Quem não pegou, é só assistir de novo. Tá pronto já. Pois é. Já respondido? Já tá tudo bom, certo. Então. O que interessa é que vocês entendam isso, né? Ali é só realmente para ter uma confirmação de presença de vocês, mas o que interessa é que vocês entendam isso. Isso a gente vai fazer mais cálculos lá na frente para vocês ficarem bem tranquilos, tá bom? Tá bom. Então, uma boa semana para vocês, e qualquer dúvida é só chamar, beleza? Então, tá. Beleza. Obrigada. Então, boa noite. Boa noite. Nada, boa noite.